Naqueles tempos de juventude, minha vida seguia um ritmo calmo e constante, como o bater das asas de um beija-flor. O sol mal despontava no horizonte e eu já estava de pé, pronto para começar a labuta diária. Cuidava das vacas no curral, garantindo que tivessem água fresca e comida farta. Depois, seguia para a lavoura, onde o trabalho me esperava sob o céu azul e vasto de Minas Gerais. E ao final da tarde, quando o cansaço batia, nada como uma rede macia para um repouso merecido, embalado pelo vento suave. As noites na Vila Boa Sorte eram sinônimo de tranquilidade. Sentados no alpendre de casa, apreciávamos o frescor que vinha com a escuridão, o som do rádio se misturando com o canto dos grilos. O sono chegava sereno, sem sobressaltos, em um mundo onde os problemas pareciam distantes. A vida seguia sem pressa, com a cadência dos dias na roça, onde a natureza ditava o compasso. Era um tempo de paz, antes que o medo resolvesse nos visitar. Nossa comunidade era pequena, um punhado de casas espalhadas em meio à natureza exuberante. Éramos unidos pelos laços de parentesco e amizade, mas também nos mantínhamos afastados do burburinho do mundo exterior. As notícias chegavam devagar, filtradas pela distância e pela dificuldade de comunicação. Vivíamos em nosso próprio universo, alheios aos acontecimentos que agitavam as cidades grandes. Essa condição de isolamento, paradoxalmente, nos unia ainda mais. Não tínhamos comércio variado na Vila Boa, apenas um pequeno armazém que vendia o básico. A igreja, singela e acolhedora, era o principal ponto de encontro, especialmente aos domingos. Ali, fortalecíamos nossa fé e nossos laços comunitários, compartilhando notícias e histórias. A vida social se concentrava nesses encontros, nas conversas na praça e nas festas religiosas. A igreja era o coração da Vila Boa, o centro da nossa pequena sociedade. Essa rotina, tão simples e previsível, era a base da nossa existência. Uma vida sem luxos, mas repleta de contentamento e segurança. Essa era a normalidade que conhecíamos, a calmaria que seria abruptamente interrompida por eventos inexplicáveis. Essa paz campestre seria maculada por um terror que jamais imaginaríamos experimentar em nosso isolado recanto. Em meio à nossa comunidade unida, existia uma figura à parte, um sujeito solitário chamado Florencio. Ele vivia recluso, distante das outras casas, quase como se evitasse o contato com as pessoas. Sua aparência era comum, mas havia algo em seu semblante que transmitia uma sensação incômoda, um mistério indecifrável. Não se misturava com os moradores, preferindo a solidão de sua moradia isolada. A casa de Florencio ficava afastada, perto do curral velho, um lugar já meio abandonado e evitado por muitos. Era uma construção simples, ainda mais rústica que as outras da vila, refletindo seu modo de vida ermitão. Quase ninguém sabia algo sobre ele, de onde veio ou o que fazia. Apenas o viam de vez em quando descia até o armazém para comprar pinga e fumo, mantendo-se sempre reservado. Seu olhar era algo que perturbava as pessoas. Era um olhar fixo, intenso, que parecia atravessar a alma de quem o encarava. Um olhar que causava desconforto, como se Florencio pudesse ver coisas que os outros não viam. Ninguém na Vila Boa o conhecia de fato. Jamais o viram acompanhado de parentes ou amigos. Essa aura de isolamento e estranheza o cercava constantemente. Existia uma sensação indefinível de que algo não se encaixava em Florencio. Uma intuição de que ele guardava algum segredo sombrio. Não era algo que ele dizia ou fazia de maneira explícita, mas sim uma impressão que pairava no ar quando ele estava por perto. Essa percepção, mesmo vaga, plantou uma semente de desconfiança na comunidade, preparando o terreno para o medo que viria. A apresentação de Florencio, mesmo breve, era fundamental para o desenrolar da nossa história.
Sua figura enigmática e arredia o colocava no centro das atenções, mesmo que involuntariamente. Ele se tornava aos poucos o alvo das suspeitas, o bode expiatório para os acontecimentos estranhos que logo começariam a perturbar a paz da Vila Boa Sorte. Logo após a chegada de Florencio, ou talvez fosse apenas coincidência, eventos anormais começaram a ocorrer na Vila Boa. Primeiro foi o cachorro do seu Adhemar, encontrado morto no terreiro de maneira brutal e inexplicável. Depois, sumiu a cabra de Dona Estefânia, sem deixar vestígios, como se tivesse evaporado no ar. No começo, tentamos achar explicações racionais, ladrões, animais selvagens, o acaso. Mas a forma como o cachorro foi achado, com ferimentos que não pareciam obra de bicho comum, e a ausência de arrombamento no chiqueiro da cabra, começaram a gerar dúvidas. As explicações lógicas não se encaixavam completamente, e a coincidência dos eventos, em um curto espaço de tempo, era perturbadora. Uma sensação de que algo errado estava acontecendo pairava no ar, como uma névoa densa. Um silêncio constrangedor se instalava quando o nome de Florencio era mencionado em meio às conversas sobre os acontecimentos. As pessoas evitavam falar abertamente sobre ele, mas o medo e a desconfiança eram evidentes em seus olhares. Era como se todos soubessem, no fundo, que havia uma ligação entre o estranho da vila e os eventos perturbadores, mas ninguém ousava verbalizar essa suspeita. A superstição, tão presente no interior, começou a ganhar força. Alguns moradores, mais crédulos, cochichavam sobre bruxaria, sobre trabalhos feitos para prejudicar a comunidade. O medo do desconhecido, do sobrenatural, se espalhava rapidamente pela Vila Boa, alimentado pela falta de respostas e pelo mistério que envolvia os acontecimentos. A racionalidade começava a ceder espaço para o receio. Esses primeiros sinais, por mais discretos que fossem, serviram como um prenúncio do terror que estava por vir. Eram como os primeiros trovões antes da tempestade, avisos sutis de que a normalidade estava prestes a ser rompida. A sensação de suspense crescia a cada novo evento inexplicável, preparando a todos para o clímax assustador que se aproximava, inexoravelmente. Após os acontecimentos inquietantes com os animais, uma atmosfera sombria pairou sobre a Vila Boa Sorte. A alegria costumeira dos moradores se esvaiu, substituída por um receio constante. As risadas e conversas animadas nas varandas diminuíram, dando lugar a cochichos temerosos e olhares apreensivos. A rotina da vila, antes tão previsível e tranquila, começou a se transformar sob o peso do medo. As pessoas evitavam se encontrar, buscando a segurança de suas próprias casas, isolando-se em um silêncio carregado de tensão. Os hábitos da comunidade sofreram uma mudança drástica. As saídas noturnas se tornaram raras, quase inexistentes. O Bar do Zé, ponto de encontro tradicional após um dia de trabalho, passou a fechar suas portas cada vez mais cedo, perdendo sua animação característica. Até mesmo a igreja, refúgio espiritual e social, viu sua frequência diminuir nas missas noturnas. O medo invisível, mas palpável, pairava sobre a Vila Boa, alterando o curso natural da vida de seus habitantes. Meu pai, homem experiente e observador, percebeu a crescente apreensão que tomava conta da vila. Ele me alertou para evitar passar perto do curral velho durante a noite, especialmente sozinho. Sua recomendação, embora breve, carregava um peso significativo, refletindo a crescente desconfiança em relação a Florencio e àquela área isolada. O medo, antes uma sombra distante, se aproximava, tornando-se uma presença constante em nossas vidas. As noites na Vila Boa se tornaram longas e silenciosas. A escuridão, antes acolhedora e familiar, agora parecia ameaçadora, escondendo perigos invisíveis. O som do vento nas árvores, antes reconfortante, soava como sussurros sinistros.
Cada ruído noturno, por mais trivial que fosse, era interpretado como um possível sinal de perigo, aumentando a sensação de vulnerabilidade. A tranquilidade de outrora se transformara em apreensão constante. Essa suspensão da normalidade, essa imposição do medo, criou um clima de tensão que envolvia toda a comunidade. A Vila Boa, antes um refúgio de paz, se tornou palco de um terror crescente, alimentado pela incerteza e pela falta de explicações. A desconfiança inicial em relação a Florencio se transformava em pavor generalizado, preparando o cenário para o encontro aterrador que eu, inocentemente, estava prestes a vivenciar. Em uma tarde aparentemente comum, fui encarregado de buscar abóboras na roça do meu tio. A roça ficava um pouco distante da vila, em uma área mais afastada, próxima a um mato denso e fechado. O caminho até lá, embora conhecido, parecia mais longo e ermo naquele dia. A descrição da roça, com suas fileiras de abóboras alaranjadas contrastando com o verde da vegetação e a proximidade do mato, contribuíam para uma atmosfera de isolamento e um pressentimento indefinível. Ao retornar para casa, já no final da tarde, percebi que estava sozinho. Minha mãe havia ido cuidar de uma tia que estava adoentada em uma fazenda vizinha. E meu pai fora ajudar um compadre com um problema no engenho. A solidão repentina, em meio àquela atmosfera tensa, intensificou a sensação de vulnerabilidade. A casa, antes um porto seguro, parecia agora um lugar exposto, à mercê de perigos desconhecidos. Nossa casa era simples, feita de madeira, com poucas divisões internas. A iluminação era precária, dependendo de candeeiros a querosene e lamparinas a óleo. A luz bruxuleante criava sombras dançantes nas paredes, acentuando a atmosfera de mistério e suspense. O isolamento da casa, somado à penumbra e ao silêncio, criava um ambiente propício para o medo, onde a imaginação podia facilmente preencher os espaços vazios com terrores imaginários. Jantei sozinho, um prato frugal, sob a luz fraca da lamparina. O silêncio da casa era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo crepitar da lenha no fogão. Cansado, fui me deitar, tentando afastar os pensamentos perturbadores. No entanto, o sono demorou a chegar. E quando finalmente adormeci, fui despertado por um ruído estranho vindo do terreiro. Um barulho incômodo, quebrando a quietude da noite, um prenúncio do terror que se anunciava. O barulho que me despertou no terreiro não se assemelhava a passos humanos. Era um arrastar pesado e lento, um som gutural que ecoava na escuridão. A curiosidade, misturada a um medo crescente, me impulsionou a levantar da cama e espiar pela janela. O coração palpitava forte no peito enquanto me aproximava cautelosamente, tentando discernir a origem daquele som perturbador. Inicialmente, a escuridão densa da noite impedia minha visão. Não conseguia enxergar nada além das sombras projetadas pela luz trêmula da lamparina. Mas então, um estalo de galho seco quebrou o silêncio, indicando movimento próximo. Meus olhos se esforçaram para se acostumar à penumbra, e foi então que a avistei. Uma criatura agachada no terreiro, alta e coberta por uma pelagem escura e densa. A descrição gradual, do som ao vislumbre da forma, aumentava o suspense a cada instante. A respiração da criatura era forte e ofegante, fazendo as folhas da bananeira próxima balançarem ritmicamente. Sua presença era palpável, quase opressora. Senti um arrepio percorrer minha espinha e um nó se formou em minha garganta. Fiquei paralisado, segurando a respiração, temendo que qualquer movimento pudesse atrair sua atenção. A proximidade da criatura era aterradora. Sua força emanava da escuridão. Lentamente, a criatura se levantou, erguendo-se sobre duas patas. Farejou o ar como se estivesse buscando algo, ou alguém. A luz da lamparina revelou detalhes ainda mais grotescos de sua aparência.
Uma cabeça alongada e disforme, uma coluna torta e arqueada, membros desproporcionais e garras afiadas. A visão era repulsiva, antinatural. O horror se intensificava à medida que a criatura se revelava em sua totalidade. Naquele instante de terror paralisante, a ficha caiu. Aquilo não era um cachorro, tampouco uma pessoa. Era algo diferente. Algo que desafiava qualquer explicação racional. Algo que habitava o limiar entre o mundo natural e o sobrenatural. A confirmação da presença de algo monstruoso e ameaçador marcou o ponto crucial da história, o momento em que o medo se materializou em uma forma visível e aterradora, prenunciando o clímax do terror que estava prestes a se abater sobre mim. Naquele instante fatídico, a criatura virou a cabeça em minha direção. Seus olhos brilharam na penumbra, fixando-se em mim com uma intensidade predatória. Um frio glacial percorreu meu corpo, paralisando cada músculo, cada fibra do meu ser. O terror me invadiu por completo, toldando a razão, deixando apenas o instinto de sobrevivência em alerta máximo. Naquele breve segundo de contato visual, compreendi a magnitude do perigo que se anunciava, a ameaça real e palpável que se materializava diante de meus olhos. Em um movimento brusco, a criatura começou a avançar em direção à casa. A reação foi imediata. Disparei para dentro, trancando a janela de madeira com ferrolhos trêmulos. Corri até a porta, girando a chave na fechadura com as mãos vacilantes, enquanto o som arrastado da criatura se aproximava. Cada passo daquela aberração ecoava em meus ouvidos como batidas de um tambor fúnebre, anunciando a iminência do confronto, o cerco implacável que se iniciava. O pânico me impulsionava, transformando cada ação em um ato desesperado de autodefesa. O interior da casa se tornou um labirinto claustrofóbico, enquanto os ruídos da criatura ecoavam do lado de fora. Seus passos pesados circulavam ao redor da moradia, acompanhados pelo raspar agudo de garras na madeira das paredes. As janelas e a porta tremiam sob a pressão, rangendo em protesto, como se a estrutura frágil da casa estivesse prestes a ceder. O terror se materializava em cada som, em cada vibração, transformando o lar em uma armadilha mortal. Em um ato reflexo, agarrei uma faca de cozinha sobre a mesa, a única arma improvisada à minha disposição. Tremia incontrolavelmente, o medo me consumindo por completo. Escondi-me atrás da mesa, buscando uma ilusória proteção contra a ameaça externa. O pensamento de que poderia ser meu fim naquele instante me invadiu com força avassaladora. A incerteza do futuro, a fragilidade da vida, tudo se concentrava naquele momento de puro pavor. O som da criatura rodeando a casa persistia, um ciclo infernal que parecia não ter fim. A sensação de aprisionamento se intensificava a cada volta, a cada arranhão na madeira. A fuga se tornava impossível, restando apenas a espera angustiante, o confronto iminente com o desconhecido. O ataque se transformava em um pesadelo sem escapatória, uma tortura psicológica que testava os limites da minha sanidade. Em meio ao terror sufocante, um estampido violento cortou o silêncio da noite. Um tiro ecoou pela escuridão, seguido por outro disparo quase imediato. O som abrupto rompeu a tensão opressora, trazendo consigo uma onda de esperança e confusão. Quase instantaneamente, o ruído da criatura cessou, substituído por um silêncio sepulcral, ainda mais assustador que o ataque. A ação inesperada do meu pai surgiu como um raio de luz em meio à escuridão, um alívio momentâneo em meio ao desespero. Poucos instantes depois, a porta da frente foi arrombada com violência, estilhaçando a madeira e revelando a figura de meu pai. Ele empunhava um lampião trêmulo em uma mão e a espingarda na outra, o rosto pálido e crispado pela apreensão. Seus olhos percorreram o interior da casa, encontrando-me encolhido atrás da mesa.
Um misto de alívio e susto se estampou em sua face ao constatar que eu estava vivo, a salvo, ao menos por hora. A presença paterna, forte e determinada, dissipou parte do medo, trazendo consigo um senso de proteção e segurança. Com a voz ainda embargada pela adrenalina, meu pai relatou ter visto algo grande saltando em direção ao mato após os tiros. Uma sombra vultosa que desapareceu na escuridão. Não conseguiu identificar precisamente o que era, apenas a dimensão assustadora da criatura em fuga. A ambiguidade da descrição mantinha o mistério em torno da aberração, deixando em aberto a natureza da ameaça que nos assombrara. A incerteza persistia, mesmo com o fim do ataque imediato. Ao examinarmos a porta, as marcas de unha profundas na madeira confirmaram a violência do ataque. Os arranhões grotescos eram a prova tangível do perigo que havíamos corrido, a materialização do terror que nos rondara. A evidência física reforçava a veracidade do relato, dissipando qualquer dúvida sobre a natureza sobrenatural do evento. As marcas na porta se tornaram um símbolo permanente daquela noite de pavor, um lembrete constante da proximidade da morte. Logo pela manhã, os vizinhos, alertados pelos tiros e pela agitação, chegaram para saber o que havia acontecido. Meu pai, ainda abalado, relatou o ataque da criatura, descrevendo-a como algo monstruoso e desconhecido. A notícia se espalhou rapidamente pela Vila Boa, reacendendo o medo e a apreensão que haviam se instalado na comunidade. Diante da ameaça palpável, os moradores se uniram em um gesto de solidariedade e bravura, dispostos a enfrentar o desconhecido. A união da comunidade se fortaleceu em face do perigo iminente. Um grupo de homens corajosos, liderados por meu pai e seu Ademar, se formou para rastrear a criatura na mata. Munidos de espingardas, facões e lampiões, adentramos a vegetação densa e escura, seguindo as pegadas deixadas pela aberração. A busca na mata, tensa e silenciosa, aumentava o suspense e a expectativa de encontrarmos a verdade por trás dos eventos. A cada passo, o coração palpitava mais forte, impulsionado pela adrenalina e pela incerteza do que encontraríamos. Próximo ao córrego seco, encontramos os primeiros vestígios da criatura. Marcas de sangue escuro, contrastando com a terra seca e pegadas enormes, maiores que as de qualquer cachorro conhecido. A evidência física da presença da aberração se acumulava, confirmando a veracidade do ataque e a magnitude da ameaça. As pegadas monstruosas nos guiavam mata adentro, rumo ao desconhecido, rumo ao encontro com o inexplicável. Em meio aos espinheiros, um pedaço de pano esgarçado chamou a atenção de seu Ademar. Era um fragmento de tecido rústico, semelhante ao de uma camisa ou calça, preso aos galhos afiados. A descoberta intrigante levantou uma nova hipótese. Seria possível que a criatura fosse humana ou tivesse alguma ligação com seres humanos? A suspeita perturbadora se insinuou em nossas mentes, adicionando mais uma camada de mistério àquela busca angustiante. A natureza da criatura se tornava ainda mais enigmática e aterradora. Após a intensa busca na mata, exaustos e sem respostas definitivas, retornamos à Vila Boa. A criatura, ou o que quer que fosse, havia sumido sem deixar mais vestígios, além das pegadas e do pedaço de pano. Com o passar dos dias, a tensão inicial diminuiu um pouco, mas o mistério persistia, como uma sombra pairando sobre a comunidade. As pessoas tentavam retomar a rotina, o trabalho na lavoura, os afazeres domésticos, mas a lembrança do ataque e a incerteza sobre o futuro permaneciam em seus corações. A normalidade retornava apenas na superfície, pois o medo ainda residia em cada olhar, em cada sussurro. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Florencio também sumiu. De uma hora para outra,
ele simplesmente desapareceu da Vila Boa Sorte, sem dizer adeus a ninguém, sem deixar qualquer explicação. Sua casa, já isolada e misteriosa, ficou completamente deserta, as portas trancadas, as janelas fechadas. A coincidência dos dois desaparecimentos, o da criatura e o de Florencio, não passou despercebida pelos moradores. Uma conexão sinistra começou a se formar nas mentes apreensivas. A casa de Florencio, antes evitada por alguns, passou a ser completamente ignorada por todos. O mato crescia ao redor, tomando conta do terreiro, como se a natureza estivesse tentando engolir aquele lugar amaldiçoado. Ninguém ousava se aproximar, nem mesmo para espiar pelas janelas empoeiradas. O medo e a superstição em torno de Florencio se intensificaram, transformando sua moradia em um ponto proibido, um foco de energias negativas na crença popular. A casa abandonada se tornou um símbolo tangível do terror que nos havia visitado. A ambiguidade da situação era perturbadora. Seria o desaparecimento de Florencio apenas uma coincidência bizarra? Ou haveria uma ligação real entre ele e a criatura? As conversas na vila se dividiam entre explicações racionais e teorias sobrenaturais. Alguns acreditavam que Florencio, assustado com os eventos, havia fugido para longe, buscando refúgio em outro lugar. Outros, mais inclinados ao misticismo, sussurravam que Florencio e a criatura eram a mesma entidade, ou que ele tinha algum controle sobre ela. O sumiço de Florencio, longe de trazer alívio, aprofundou o mistério e a apreensão. Mais perguntas surgiram do que respostas, e a incerteza se tornou ainda mais angustiante. A Vila Boa Sorte permanecia assombrada por um enigma não resolvido, um caso que desafiava a lógica e alimentava o medo. O desaparecimento do estranho da vila selou o clímax do mistério, deixando a comunidade em um estado de suspense perpétuo, sem saber se o terror havia realmente terminado ou apenas se transferido para um plano invisível. O tempo passou. Os anos se esvaíram como água corrente, mas a casa de Florencio permaneceu ali, intocada, como uma cicatriz na paisagem da Vila Boa Sorte. A madeira envelhecida e desgastada pelo tempo, as telhas quebradas, o mato alto invadindo as paredes, tudo contribuía para a atmosfera fantasmagórica do lugar. A casa se deteriorava lentamente, caindo aos pedaços, mas sua presença continuava a assombrar a memória da comunidade. Um lembrete constante do terror que ali se manifestara. A lenda de Florencio, o estranho da vila, se perpetuou através das gerações, contada e recontada em noites escuras ao redor da fogueira. A história do ataque, da criatura misteriosa e do desaparecimento inexplicável se transformou em um conto de terror local, transmitido oralmente de pais para filhos. O medo e a superstição, semeados naquela época, criaram raízes profundas na cultura da Vila Boa, influenciando a forma como os moradores viam o mundo ao seu redor. O legado do medo se tornou parte da identidade da comunidade. Mesmo com o passar dos anos, eu nunca consegui esquecer completamente o que vivi naquela noite aterrorizante. As imagens da criatura, o som de seus passos arrastados, a sensação de pavor paralisante, tudo permanecia vívido em minha memória. Refletia frequentemente sobre o mistério não resolvido, questionando se Florencio era realmente o lobisomem, como alguns acreditavam, ou se havia uma explicação mais terrena, talvez ainda mais sombria, para os eventos estranhos. A incerteza persistia, alimentando a angústia e a curiosidade. A ambiguidade do final, a falta de respostas definitivas, era talvez o aspecto mais perturbador de toda a história. A ausência de uma solução lógica, a impossibilidade de encaixar os eventos em um molde racional, deixava uma sensação de desconforto e apreensão. O caso Florencio se transformou em um conto de terror atemporal,
Um enigma que ecoava na alma da Vila Boa, lembrando a fragilidade da razão diante do desconhecido, a força irracional do medo. O mistério permanecia vivo, pulsante no coração da comunidade. Chegamos ao fim desta narrativa, amigos. Compartilhei com vocês um pedaço da minha juventude, uma lembrança que, apesar dos anos, permanece gravada em minha mente com clareza assustadora. Relatei os fatos como os vivenciei, sem exageros ou invenções, apenas a verdade crua e perturbadora do caso Florencio. Espero que tenham acompanhado com atenção e, quem sabe, sentido um pouco do medo que tomou conta da Vila Boa Sorte naquela época. Minha intenção foi apenas compartilhar uma história marcante, um mistério que nunca foi completamente elucidado. Agora, deixo com vocês a tarefa de formar suas próprias conclusões sobre o caso Florencio. Acreditam em lobisomens, em criaturas sobrenaturais ou buscam explicações mais racionais para os eventos? A beleza de histórias como essa reside justamente na ambiguidade, na possibilidade de múltiplas interpretações. O mistério permanece em aberto, convidando cada um a refletir sobre os limites da nossa compreensão, sobre a tênue linha que separa o real do imaginário, o conhecido do desconhecido. A verdade, talvez, continue oculta nas sombras da Vila Boa. Espero sinceramente que esta história tenha sido do seu agrado, que tenha despertado em vocês a mesma curiosidade e o mesmo temor que senti ao reviver esses momentos. O objetivo era entreter, provocar um arrepio na espinha, transportá-los para um mundo de mistério e suspense. Se conseguir alcançar esse intento, me dou por satisfeito. O medo, afinal, faz parte da experiência humana. E as histórias de terror têm o poder de nos confrontar com nossos próprios limites, com as sombras que habitam em nós. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para ouvir meu relato. Desejo a vocês uma boa noite, um sono tranquilo e sonhos serenos, bem longe dos terrores da Vila Boa Sorte. Que a paz e a segurança de seus lares os protejam de qualquer perigo, real ou imaginário. E que a luz da razão ilumine seus caminhos, dissipando as sombras da ignorância e do medo. A noite é escura e cheia de terrores, mas a esperança sempre renasce com o amanhecer. E para finalizar, me despeço com uma bênção sincera, um desejo de proteção e bem-estar para cada um de vocês. Que a força superior que guia nossos destinos esteja sempre ao seu lado, amparando e iluminando. Fiquem com Deus. Imagine uma estrada solitária cortando a escuridão da noite, o silêncio apenas quebrado pelo vento sussurrante e o farol do seu carro rasgando a penumbra. Ou visualize um casarão antigo, imponente sob o luar, guardando segredos em cada canto empoeirado. Estes cenários, aparentemente comuns, podem se tornar palcos de eventos extraordinários, experiências que desafiam nossa compreensão e nos transportam para o reino do inexplicável. Prepare-se, pois adentraremos um universo onde o ordinário se encontra com o assombroso. Neste vídeo, vamos desvendar narrativas de indivíduos comuns que se depararam com o insólito em locais inesperados, estradas desertas e rincões afastados. Não são lendas urbanas ou contos inventados, mas sim relatos verídicos, transmitidos por aqueles que vivenciaram o inexplicável na pele. Prepare-se para ouvir vozes que ecoam o medo, a surpresa e a perplexidade diante do desconhecido. Histórias que testarão os limites da sua crença e da sua razão. Antes de prosseguirmos, queremos conectar você a este mistério. Deixe sua marca aqui nos comentários. De qual cidade e estado você nos acompanha? Já presenciou ou ouviu falar de algum acontecimento misterioso na sua região? Sua participação é fundamental para criarmos uma atmosfera de comunidade e troca de experiências. Compartilhe conosco. Queremos saber o que te intriga e te assusta. As histórias que você ouvirá serão contadas por pessoas como você e eu,
gente com vidas, trabalhos e famílias. Eles não são caçadores de fantasmas profissionais ou investigadores paranormais, mas sim testemunhas oculares de eventos que a lógica não consegue explicar. Em breve, você conhecerá Jean Lucas, filho de caminhoneiro, que cresceu ouvindo relatos de estrada, e Leonardo, herdeiro das lendas ancestrais do sertão. Prepare-se para uma viagem intrigante através de relatos que arrepiam a espinha, narrativas que confrontam a lógica e a racionalidade. Não buscamos apenas o susto fácil, mas sim a exploração das fronteiras do desconhecido, aquele território misterioso que reside em cada um de nós. E para iniciar esta jornada, uma breve introdução visual para elevar a atmosfera de suspense e mistério que nos acompanhará. Damos início à primeira narrativa desta noite, intitulada O Caminhoneiro Assombrado. Quem nos apresenta este relato é Jean Lucas, um jovem fascinado pelas histórias de estrada que seu pai, Gardel, acumulou ao longo de anos como caminhoneiro. Jean sempre admirou a figura paterna, um homem forte e experiente, acostumado aos desafios e perigos das estradas brasileiras. Gardel, o protagonista desta história, era um homem de poucas palavras, mas com uma bagagem de vivências que renderiam inúmeros livros. Entre suas recordações, algumas se destacavam por sua natureza insólita, eventos que ele hesitava em compartilhar, temendo o julgamento alheio. Uma dessas histórias, ocorrida na Serra dos Tamoios, marcou-o profundamente, e é o que Jean Lucas nos trará agora. A Serra dos Tamoios, palco deste evento, é um trecho rodoviário conhecido por sua beleza cênica, mas também por seus perigos e curvas sinuosas. Naquela noite específica, a escuridão era quase palpável, o frio cortante e a sensação de isolamento intensa. Gardel dirigia seu caminhão pela serra, absorto em seus pensamentos, quando algo inusitado chamou sua atenção. À beira da estrada deserta, sob a luz bruxuleante dos faróis, uma figura feminina solitária acenava pedindo carona. Era uma senhora de aparência frágil, vestindo roupas simples e carregando uma sacola de feira. Em um gesto de solidariedade, Gardel parou o caminhão e ofereceu ajuda, sem imaginar o encontro aterrador que estava prestes a vivenciar. Durante a breve conversa, Gardel perguntou à senhora sobre seu destino e o motivo de estar sozinha naquele local ermo, àquela hora da noite. A resposta da senhora, proferida com uma voz calma e enigmática, ecoou na mente de Gardel como um raio em noite escura. Quando eu era vivo, eu tinha. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber o horror implícito naquelas palavras. O impacto daquela frase foi imediato e paralisante para Gardel. Ele prosseguiu dirigindo em estado de choque, as palavras da senhora martelando em sua mente. A incredulidade se misturava ao medo, a razão lutava para assimilar o inexplicável. Como era possível? Teria ele realmente interagido com algo que não era deste mundo? A frase, quando eu era vivo eu tinha, carregava um peso sombrio, uma confissão silenciosa de um estado além da vida. Seria um lamento, um aviso, ou apenas a constatação melancólica de uma existência findada? Diversas interpretações surgiram na mente de Gardel, cada uma mais perturbadora que a outra, alimentando a atmosfera de mistério. É possível que a mente de Gardel, exausta pela rotina da estrada e influenciada pelas inúmeras histórias que ouvira, tenha pregado uma peça? O cansaço extremo, a solidão e a escuridão da serra poderiam ter criado uma ilusão, uma projeção de seus próprios medos e fantasias? A mente humana, em situações extremas, é capaz de criar cenários surpreendentes. Entretanto, a intensidade da experiência de Gardel e a clareza de seus detalhes levantam a possibilidade de algo mais profundo, algo genuinamente sobrenatural. A crença em fantasmas e entidades espirituais persiste em diversas culturas, alimentada por relatos como este,
que desafiam as explicações convencionais e nos confrontam com o desconhecido. A história de Gardel nos recorda o poder das narrativas de terror em nos confrontar com nossos medos mais profundos, com a fragilidade da existência e a inevitabilidade do fim. Esses contos nos lembram que a vida é um enigma, um mistério que transcende a lógica e a razão, e que o universo guarda segredos que talvez jamais desvendemos por completo. A segunda história da noite nos transporta para o sertão de Pernambuco, terra de sol inclemente e tradições arraigadas. Quem nos guia por este relato é Leonardo, um contador de histórias que herdou da avó o apreço pelas lendas e mistérios de sua terra natal. Crescer ouvindo os contos ancestrais do sertão moldou sua visão de mundo, impregnando-o com a crença no sobrenatural e no poder das narrativas orais. Leonardo nos apresenta Virna e Raul, um casal de namorados cujo amor floresceu em meio à aridez do sertão. Eles nutriam um sentimento puro e intenso, planejando um futuro juntos, repleto de sonhos e esperanças. Contudo, o destino, por vezes implacável, interveio em seus planos, ceifando a vida de Raul de forma abrupta e inesperada, deixando Virna desolada e inconsolável. A dor da perda consumiu Virna, que se recusava a aceitar o fim trágico de seu amado. No auge do desespero, em uma noite de lua cheia, Virna proferiu palavras carregadas de saudade e desejo. Clamou para ver Raul mais uma vez, nem que fosse por um instante. Mal sabia ela que seu anseio seria atendido de uma forma aterradora e com consequências inimagináveis. Na calada da noite, enquanto Virna se entregava ao sono em seu quarto no casarão antigo da família, ruídos estranhos começaram a ecoar pelo sótão. Passos lentos e arrastados desciam a escada rangente, aproximando-se do quarto. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura sombria e espectral. Era Raul, o noivo falecido, envolto em uma aura fria e ameaçadora. Sua voz cavernosa ecoou no quarto, carregada de rancor. Tu não falou que queria me ver? Tu pensa que morrer é brincadeira? O pavor tomou conta de Virna, que soltou um grito agudo e lancinante ao se deparar com a visão aterradora de seu noivo retornado do além. O choque foi tão intenso que Virna sofreu consequências físicas imediatas. Seu maxilar deslocou-se, causando-lhe dor excruciante e impedindo-a de falar. Naquela época, os recursos médicos eram limitados no sertão e Virna enfrentaria um longo e doloroso tratamento para se recuperar do trauma físico e emocional. A recuperação de Virna foi árdua e demorada, marcada pela dor física e pelo trauma psicológico. Além de lidar com as sequelas da lesão no maxilar, Virna teve que enfrentar o medo constante de reviver o encontro fantasmagórico e o julgamento da pequena comunidade sertaneja. Os boatos se espalharam rapidamente, transformando-a em alvo de olhares curiosos e comentários maldosos. A aparição de Raul gerou diversas interpretações na comunidade. Alguns acreditavam que o fantasma retornou para assombrar Virna por ter ousado perturbar o descanso dos mortos, desafiando as leis naturais. Outros especulavam que Raul veio alertá-la sobre os perigos de se apegar ao passado e de não seguir adiante com a vida, aprisionada à dor da perda. Cada interpretação refletia as crenças e os valores da cultura local. A história de Virna e Raul nos recorda a importância de respeitar o ciclo natural da vida e da morte. As crenças populares sobre fantasmas e o mundo espiritual nos ensinam a ter cautela com nossos desejos e palavras, pois eles podem reverberar no plano espiritual e gerar consequências inesperadas. Perturbar o sono dos mortos, mesmo que por saudade ou amor, pode despertar forças que não compreendemos. Contudo, a narrativa também nos ensina sobre a necessidade de superar a dor da perda e de seguir em frente. Virna precisava aprender a deixar Raul partir,
a libertar-se das amarras do passado e a abrir espaço para novas experiências e relacionamentos. A vida é um fluxo contínuo de perdas e ganhos, e precisamos ter a resiliência para nos adaptar às mudanças e encontrar a felicidade mesmo diante da adversidade. As lendas do sertão, como a de Virna e Raul, transcendem o mero entretenimento e se tornam veículos de ensinamentos valiosos sobre a existência humana. Elas nos conectam com a cultura e os valores de uma região, ao mesmo tempo em que nos confrontam com nossos próprios medos, desejos e a inevitável jornada da vida e da morte. Através dessas histórias, refletimos sobre a fragilidade da vida e a busca incessante por sentido em um universo misterioso. Nossa terceira e última história desta sequência nos leva a vivenciar o terror na pele de Rosa, nossa próxima narradora. Ela compartilha um relato aterrador sobre sua experiência em uma casa com um passado obscuro, um lar que se revelou um palco de eventos inexplicáveis e sinistros. A mudança para aquela casa marcou o início de um pesadelo para Rosa e sua família. Desde os primeiros dias na nova residência, Rosa percebeu que algo estava errado. Uma atmosfera pesada pairava sobre a casa e ruídos estranhos ecoavam pelos cômodos vazios. Passos arrastados no corredor durante a noite, sussurros indistinguíveis e até mesmo gemidos baixos perturbavam o silêncio. O medo começou a se instalar, crescendo a cada noite que passava. Os eventos se intensificaram gradualmente. Rosa passou a ouvir uma voz rouca, chamando seu nome vindo de debaixo da cama, um som que a paralisava de pavor. Em outras ocasiões, sentia algo puxando suas cobertas durante a madrugada, como se uma presença invisível tentasse interagir com ela. O pânico tomou conta de Rosa, que tentava desesperadamente alertar seus pais sobre o que estava acontecendo. Em uma noite particularmente sombria, Rosa teve um encontro visual aterrador. Ao abrir os olhos no meio da noite, deparou-se com a figura espectral de uma senhora idosa, coberta de sangue e arrastando correntes pelos pulsos. A visão grotesca aterrorizou Rosa a tal ponto que ela desmaiou, perdendo a consciência por um tempo indeterminado. Seus pais, inicialmente céticos, começaram a notar os eventos estranhos e a se preocupar. O ponto de virada ocorreu quando a família se deparou com o banheiro da casa em um estado inexplicável. O espelho estava completamente coberto de sangue, sem nenhuma explicação lógica para o ocorrido. Diante dessa evidência irrefutável, até os pais de Rosa, os mais resistentes à ideia do sobrenatural, se convenceram de que algo de muito estranho e perigoso assombrava a casa. A decisão de buscar ajuda se tornou urgente, e a família decidiu chamar um padre na esperança de exorcizar a moradia e libertá-la das forças malignas que a aprisionavam. A chegada do sacerdote à residência trouxe consigo a chave para desvendar os horrores que ali se manifestavam. Com palavras serenas, porém carregadas de gravidade, o religioso revelou a história sombria que pairava sobre a casa, um passado de violência e sofrimento que aprisionava as almas daqueles que ali haviam perecido. A verdade era mais aterradora do que qualquer especulação, lançando luz sobre a origem dos fenômenos inexplicáveis. O padre narrou a tragédia de um casal brutalmente assassinado dentro daquelas paredes, vítimas da fúria insana do marido, que em seguida tirou a própria vida no mesmo local. As energias violentas daquele evento traumático impregnaram a casa, transformando-a em um receptáculo de sofrimento e perturbação. Os espíritos das vítimas presos ao local da tragédia clamavam por justiça e paz, manifestando-se de maneiras aterrorizantes para os vivos. Diante da revelação sombria, o sacerdote iniciou um ritual de exorcismo, buscando libertar a casa das entidades aprisionadas e restaurar a ordem no ambiente.
Com orações fervorosas e gestos solenes, ele enfrentou as forças obscuras que se manifestavam com resistência. A batalha entre o bem e o mal se desenrolou naquele espaço carregado de tensão, pondo à prova a fé e a esperança na vitória da luz sobre as trevas. A família de Rosa, acompanhando cada etapa do exorcismo com apreensão, sentiu um misto de alívio e apreensão ao testemunhar a luta do padre contra as forças sobrenaturais. Após a conclusão do ritual e cientes do passado macabro da casa, tomaram a decisão unânime de retornar ao sítio, ao lar que lhes proporcionava segurança e paz. O abandono da casa amaldiçoada representava a busca por um recomeço, longe das sombras do passado. A experiência na casa sinistra deixou marcas profundas em Rosa e em sua família. Restava a indagação sobre o motivo de terem sido justamente eles a vivenciar aquele pesadelo. Seria uma mera coincidência, um infortúnio do destino? Ou teriam sido escolhidos pelos espíritos sofredores para testemunhar seu tormento e clamar por libertação? A narrativa de Rosa nos convida a refletir sobre as heranças do passado e a importância de construir um futuro alicerçado na paz e na compaixão, combatendo as sementes do mal em todas as suas formas. Ao revisitarmos as 3 narrativas apresentadas, emergem conexões temáticas e motivos recorrentes que as entrelaçam em uma rede de mistério e terror. A presença do sobrenatural em locais isolados, como estradas desertas e zonas rurais, se destaca como um ponto em comum. Estes espaços, afastados da agitação urbana, parecem se tornar palcos propícios para o irrompimento do inexplicável, onde a linha entre o mundo visível e o invisível se torna tênue. A figura do fantasma assume um papel central nas histórias, manifestando-se sob diferentes formas e motivações. Na serra, a caroneira espectral surge como uma alma penada, presa a um ciclo de repetição trágica. No sertão, o noivo falecido retorna como um espírito perturbado, movido por ciúme e rancor. Na casa amaldiçoada, os fantasmas se revelam como vítimas de violência, buscando alívio para seu sofrimento. Essas representações variadas refletem a complexidade da crença em espíritos e suas possíveis interações com o mundo dos vivos. A importância da família como um refúgio e um alicerce diante do medo e do desconhecido se manifesta em todas as narrativas. Seja o apoio paterno de Gardel, a herança cultural transmitida pela avó de Leonardo ou a união da família de Rosa, os laços familiares se revelam essenciais para enfrentar os traumas e as adversidades causadas pelos eventos sobrenaturais. A solidariedade e o amparo familiar emergem como forças protetoras em meio ao caos. As histórias de terror, como as que exploramos, se inserem em um contexto cultural amplo, nutrindo o imaginário popular e sendo transmitidas através das gerações. Essas narrativas, moldadas por medos e ansiedades coletivas, se adaptam a diferentes contextos sociais e culturais, perpetuando-se através do tempo. Elas funcionam como espelhos de nossas inquietações mais profundas, refletindo nossos temores ancestrais e nossa busca por sentido em um mundo repleto de incertezas. Em última análise, o poder das histórias reside em sua capacidade de nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o universo que nos cerca. As narrativas de terror nos confrontam com nossos medos primordiais, nos desafiam a questionar as fronteiras da realidade e nos convidam a explorar o lado enigmático e insondável da existência. Elas nos lembram da preciosidade da vida e da importância de vivenciá-la plenamente, conscientes de que o desconhecido sempre espreita nos recantos da experiência humana. A relação entre a ciência e o sobrenatural é um tema complexo e fascinante, permeado por tentativas de conciliação e por fronteiras que persistem inabaláveis. A ciência
com seus métodos racionais e empíricos, busca desvendar os mistérios do universo através da observação, da experimentação e da formulação de teorias. No contexto dos eventos inexplicáveis, a ciência não se furta a investigar, propondo abordagens que buscam racionalizar o aparente e irracional. Diversas áreas do conhecimento científico se debruçam sobre os fenômenos paranormais, buscando explicações dentro dos limites da lógica e da razão. A física quântica, com seus conceitos de entrelaçamento e realidade não local, oferece modelos teóricos que poderiam, em tese, dar suporte a certos fenômenos ditos sobrenaturais. A psicologia explora o papel da mente humana na percepção e interpretação de eventos anômalos, investigando possíveis vieses cognitivos e estados alterados de consciência. As neurociências, por sua vez, investigam as bases neurais de experiências incomuns, como visões e sensações inexplicáveis. Contudo, a ciência esbarra em limitações intrínsecas ao tentar explicar o sobrenatural. O método científico, fundamentado em evidências empíricas e testes controlados, enfrenta dificuldades consideráveis ao analisar eventos que, por definição, desafiam as leis naturais e ocorrem de forma espontânea e imprevisível. A natureza fugidia e subjetiva de muitos fenômenos paranormais torna desafiadora a sua investigação sob a ótica estrita da ciência. Diante das limitações da ciência, a fé e a crença emergem como elementos cruciais na interpretação do sobrenatural. A fé, como um sistema de crenças e valores, oferece um arcabouço interpretativo que transcende a necessidade de comprovação empírica. A crença no mundo espiritual, em entidades incorpóreas e em dimensões além da realidade material, pode influenciar profundamente a forma como percebemos e atribuímos sentido aos eventos inexplicáveis. A espiritualidade, em suas diversas manifestações, se apresenta como um caminho alternativo para a compreensão do desconhecido. Em última análise, a busca pela verdade sobre o sobrenatural pode se beneficiar de um diálogo construtivo entre a ciência, a fé e a razão. Essas diferentes formas de conhecimento não precisam ser vistas como excludentes, mas sim como complementares, oferecendo perspectivas distintas e valiosas sobre a complexidade da realidade. Manter a mente aberta, cultivar o pensamento crítico e promover o respeito entre diferentes visões de mundo são atitudes essenciais para avançarmos na compreensão dos mistérios que ainda desafiam nossa capacidade de explicação. Após explorarmos relatos intrigantes e assombrosos, é momento de oferecer orientações práticas para quem busca discernir e reagir a possíveis ocorrências paranormais. Baseando-nos nas histórias que ouvimos e em fontes especializadas, vamos apresentar alguns indicativos comuns de atividade incomum, sinais que podem sugerir que algo além do ordinário está acontecendo ao seu redor. Reconhecer estes indícios é o primeiro passo para compreender e lidar com o que pode ser uma experiência fora do comum. Entre os sinais mais frequentes, destacam-se ruídos inexplicáveis, sons que surgem sem causa aparente, como batidas, sussurros, passos ou objetos se movendo. Outro indicativo pode ser a movimentação espontânea de objetos, itens que mudam de lugar sem intervenção física visível. Sensações térmicas repentinas, como áreas de frio intenso ou calor súbito em locais específicos, também podem ser consideradas alertas. E, em casos mais evidentes, vislumbres fugazes de figuras sombreadas ou aparições que se assemelham a vultos ou formas humanas podem ocorrer. Se você suspeitar estar vivenciando fenômenos incomuns, algumas medidas podem ser tomadas para promover sua segurança e bem-estar.
Manter a organização e a limpeza do ambiente doméstico pode contribuir para afastar energias estagnadas. Utilizar símbolos de proteção pessoal, como amuletos ou representações religiosas, conforme suas crenças, pode gerar uma sensação de amparo. Práticas de introspecção, como oração ou meditação, podem fortalecer o equilíbrio interior e a conexão espiritual. Em situações onde as manifestações persistem e causam perturbação significativa, buscar auxílio especializado é aconselhável. Consultar profissionais com experiência em lidar com o espectro do desconhecido, como médiuns experientes, líderes religiosos ou terapeutas com sensibilidade para questões espirituais, pode fornecer suporte e orientação. É crucial lembrar que não é necessário enfrentar tais desafios isoladamente e existem recursos disponíveis para auxiliar na compreensão e resolução destas situações. Diante de eventos que desafiam a explicação convencional, a serenidade e a racionalidade são aliadas importantes. O medo exacerbado e o pânico podem obscurecer a percepção e nos tornar mais suscetíveis a influências negativas. É fundamental buscar informações confiáveis, manter a calma e analisar a situação com discernimento antes de tomar decisões precipitadas. Cultivar uma postura de respeito para com o mundo espiritual, evitando provocações ou desafios desnecessários, também é uma atitude prudente e sensata. Ao analisarmos os relatos recebidos, notamos a recorrência de certos temas e padrões, tecendo conexões entre vivências aparentemente isoladas. Diversas histórias mencionam manifestações em ambientes domésticos, como casas antigas ou locais com histórico familiar. Outras narrações descrevem sensações de presença, toques invisíveis ou a percepção de vultos em momentos de transição entre o sono e a vigília. A diversidade de formas como o incomum se manifesta é notável, demonstrando a complexidade do tema. Para aprofundar a análise destas experiências, convidamos especialistas em áreas afins para oferecerem seus comentários e perspectivas. Para psicólogos, antropólogos e outros estudiosos do tema, enriquecerão o debate com suas interpretações e conhecimentos, lançando luz sobre os possíveis significados e mecanismos por trás dos relatos da audiência. O diálogo entre diferentes olhares contribui para uma compreensão mais abrangente e multifacetada do tema. O compartilhamento de vivências desempenha um papel crucial na construção do conhecimento sobre o espectro do desconhecido. Ao expor nossas próprias experiências e ouvir as narrativas de outros, validamos sentimentos e percepções que, por vezes, são negligenciados ou desacreditados. Criamos uma rede de apoio e compreensão mútua, rompendo o isolamento e fortalecendo a convicção de que não estamos sozinhos em nossa busca por respostas. A troca de informações e o debate respeitoso impulsionam o avanço do saber sobre o tema. Em respeito à pluralidade de crenças e opiniões que permeiam o tema do sobrenatural, reafirmamos a importância da tolerância e do respeito mútuo. Cada indivíduo possui sua própria lente interpretativa para a realidade, e o julgamento ou ridicularização de crenças alheias não contribui para o enriquecimento do debate. Promover um ambiente de diálogo aberto e respeitoso, onde diferentes perspectivas possam coexistir, é fundamental para a construção de um conhecimento mais amplo e inclusivo sobre os mistérios da existência. Ao chegarmos ao final desta jornada pelos recantos do inexplicável, recapitulamos os temas centrais que permearam nosso percurso. Reafirmamos a importância de cultivar uma mente receptiva e questionadora, desafiando as fronteiras da percepção e explorando as nuances da realidade. O medo, a curiosidade e a busca incessante por saber se entrelaçam, impulsionando-nos a desvendar os enigmas que nos cercam e a expandir os horizontes do conhecimento.
Inspiramos você, espectador, a manter viva a chama da curiosidade e a aventurar-se na exploração dos mistérios que o universo nos reserva. Relembramos o poder intrínseco das narrativas de terror, sua capacidade de nos confrontar com nossos receios mais profundos e de nos impulsionar a refletir sobre a condição humana. Através destas histórias, questionamos a solidez da realidade, adentramos o território do desconhecido e nos deparamos com a magia insondável da vida. Valorizamos a arte e a cultura como ferramentas propulsoras da reflexão e do autoconhecimento, capazes de nos conectar com as dimensões mais sutis da existência. Expressamos nossa sincera gratidão a você, audiência atenta e participativa, pelo companheirismo e apoio ao longo deste vídeo. Convidamos você a continuar compartilhando suas vivências, reflexões e opiniões sobre o espectro do desconhecido em nossos canais de comunicação, enriquecendo o diálogo e fortalecendo nossa comunidade. Sua interação é a força motriz que nos impulsiona a seguir explorando os temas que despertam nossa curiosidade e nos desafiam a expandir nossa compreensão da realidade. Anunciamos com entusiasmo nossos próximos projetos que continuarão a explorar os domínios do mistério, do insólito e do fascinante. Convidamos você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, garantindo que não perca nenhum conteúdo e que continue acompanhando nossa jornada de exploração e descoberta. Sua presença é fundamental para darmos continuidade a este trabalho e para construirmos juntos um espaço de aprendizado e compartilhamento de experiências. Finalizamos com uma mensagem inspiradora, um convite à valorização da vida em sua plenitude e à celebração de cada instante. A vida se revela um presente singular e precioso, um enigma fascinante a ser desvendado a cada novo amanhecer. Aproveite cada momento com intensidade. Abrace a magia que reside no ordinário e no extraordinário e viva uma existência plena de significado e alegria, consciente de que o desconhecido é parte integrante da beleza inexplicável da jornada humana.